Pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Juliano Biziac, eu sou especialista em Direito do Agronegócio e o objetivo desse canal é trazer informações tanto para os advogados que já atuam dentro do segmento, como para aqueles que estão pensando em fazer uma alteração de rota dentro da sua advocacia. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, curte, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, se inscreve no canal, tudo isso é muito importante para que a gente possa dar continuidade no desenvolvimento aí dos conteúdos, tá bom? E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as ações possessórias sobre os imóveis rurais, né? Então, os conflitos possessórios no meio rural são um grande filão, digamos assim, de serviços a serem prestados para os produtores, porque é muito comum existirem problemas decorrentes da posse sobre os imóveis rurais e entender, primeiro, sobre o procedimento das ações possessórias e, segundo, sobre como demonstrar e comprovar as situações de esbulho, turbação e etc., são fundamentais para o êxito da demanda. Então, conhecer a realidade do campo e como comprovar essas questões é muito importante. Então, quando a gente fala em ações possessórias, nós temos basicamente 3 procedimentos possessórios: a ação de manutenção de posse, reintegração de posse e o interdito proibitório. Tá? São 3 ações possessórias previstas como procedimento especial lá no Código de Processo Civil. Tá? Quando eu uso cada uma dessas medidas, né? A ação de manutenção de posse, ela é utilizada no caso de turbação, ou seja, quando eu tenho a minha posse atrapalhada de alguma forma, ou seja, não há uma perda da posse, mas de alguma forma, de algum jeito, o terceiro acaba prejudicando o exercício da minha posse sobre o imóvel. Um grande exemplo é quando, em casos de conflitos coletivos, há um assentamento de algum movimento social aí que acaba montando acampamento na frente do imóvel rural, que acaba atrapalhando a entrada e saída de caminhões, maquinários, pessoas e etc. Isso, perceba que o movimento social ele não entrou no imóvel, ele não retirou a posse, mas ele está atrapalhando o exercício da posse, que aonde ele está, na frente da propriedade, na estrada de acesso, prejudica o direito de ir e vir e o trânsito de pessoas, de maquinários, de caminhões, etc. Esse seria um caso, por exemplo, de uma ação de utilização da ação de manutenção de posse. A reintegração de posse ela já vai acontecer quando há a perda da posse, quando quem está no imóvel tem a posse injusta, ilegal. Um exemplo muito comum dentro do agronegócio é quando ocorre a finalização e encerramento do contrato de arrendamento ou parceria. Veja, nesses casos, o proprietário arrendava o imóvel, recebia por isso, e o proprietário, por sua vez, também pagava e todo mundo cumpria o seu contrato. Quando o proprietário rural não quer mais o exercício de uma atividade rural no imóvel, se ele quer exercer essa atividade, ele faz uma notificação com 6 meses de antecedência para a finalização do contrato, pedindo a retomada do imóvel ao final do ciclo, né? Só que aí, quando esse contrato finaliza, efetivamente, em muitos dos casos, o produtor acaba não saindo do imóvel, né? Momento em que, finalizado o contrato, se o produtor não sai do imóvel, essa posse passa a ser ilegal, ela passa a ser ilícita. Nesse momento, acaba surgindo a possibilidade do ajuizamento da ação de reintegração de posse. Porque quem está lá agora passa a ter a posse ilícita e o proprietário quer ter a sua posse de volta porque ele cumpriu com os termos da legislação vigente. Né? Então, esse é um exemplo de utilização da ação de reintegração de posse. E o interdito proibitório ele é uma medida cautelar, ela serve para proteger a posse em situações em que pode acontecer a iminência de uma agressão sobre a posse. Então, um grande exemplo é do movimento coletivo que informa que vai invadir uma determinada propriedade no dia tal, né?
E isso é veiculado na mídia e é sabido que esse movimento social está se direcionando até a fazenda, até o imóvel rural. Nesse caso, o que é possível fazer? A ação de interdito proibitório, que serve para que o juiz conceda uma medida de proteção da posse logo no início do processo para evitar a invasão do imóvel, inclusive com imposição de multas, utilização de força policial e etc. São medidas que podem ser utilizadas. Então, essas 3 ações possessórias, elas podem ser utilizadas em caso de problemas relacionados à posse do imóvel rural. Quando eu vou utilizar as ações possessórias? Quando a posse ilegal sobre o imóvel for nova, ou seja, até 1 ano e dia. Depois disso, ela passa a ser velha, aí não cabe mais o procedimento possessório. Aí você vai utilizar o procedimento comum para proteção da posse. Em tese, pelo menos em tese, no caso das ações possessórias, é possível a concessão de tutela de urgência, enquanto que no procedimento comum, que a posse é velha, não caberia a tutela de urgência de reintegração, manutenção de interdito proibitório, tá? Porque a proteção da posse via tutela de urgência só seria possível em caso de posse ilegal nova sobre o imóvel. A partir do momento que a posse se torna velha, ela já se consolidou e aí não caberia, pelo menos em tese, a concessão de tutela de urgência, tá bom? Então, eram essas as informações que tinham para passar para vocês hoje. Os procedimentos possessórios, assim, são muito importantes dentro do agronegócio, assim como no vídeo passado nós falamos aqui sobre a desapropriação de imóveis rurais, e eu estou lançando um curso, em poucos dias ele vai estar disponível, sobre ações de desapropriação e ações possessórias rurais, tá? Para vocês poderem entender todo esse contexto de atuação e abrir um leque de serviços aí no seu escritório em favor do produtor rural. Tá bom? Então, eram essas informações de hoje, pessoal. Um abraço, se inscreve no canal, curte e compartilha, tá bom? Um abraço.